Deixa eu me colocar aqui estrategicamente do lado do Felipe e fazer uma provocação a vocês, que é o seguinte. Porque eu acho que um incentivo claramente existe ao qual Jair Bolsonaro reage, que é a formação de uma base eleitoral reacionária. Que, como tem elementos revolucionários nessa turma, né? Aquela coisa Felipe Martins, né, que está esperando o povo nas ruas para derrubar o antigo regime da nova república, ou seja lá como for. Quer dizer, pelo menos no olavismo ali, tem um componente revolucionário dentro desse reacionarismo. Eu acho que é o que certamente nos permite chamar esse troço de um novo fascismo. Agora, esse eleitorado, mesmo que não corresponda ali aos 22, 23, 24% de aprovação do governo, mesmo que seja uma coisa entre 10% e 15% dos eleitores, esse eleitorado reacionário existe. Não sei se existia antes, quantas pessoas já estavam lá antes de 2018, quantas pessoas foram trazidas para lá, mas esse eleitorado existe. É um eleitorado bolsonarista, é um eleitorado esquisitíssimo, por ser reacionário. Ser reacionário me soa como uma coisa muito esquisita, porque você abre, evidentemente, mão de uma certa racionalidade, né? Mas isso parece ser aquela coisa a qual o Bolsonaro sempre responde, porque quando você vê e você espera que ele vai se comportar como político, a primeira coisa na qual ele pensa é: aquele eleitor eu vou perder. Não, eu tenho que lembrar para ele que eu sou aquele cara mesmo que eu prometi que eu era. Se eu puder entrar aqui, Pedro, e puxar um fio que o Christian deixou ali no meio, é um fio que eu não resisto, que é a lente do Trump. Eu acho que realmente parte pela minha posição de estar observando isso aqui dos Estados Unidos, né? Eu sempre brinco que a gente estava vendo lá desde 2018, como se estivesse vendo um filme de terror, as pessoas no Brasil ainda um pouco, não vai derreter e tal, assim, não. O monstro está lá fora, isso aí, ó, ele vai te pegar. A lente do Trump eu acho que é muito informativa nisso. E eu acho que nesse ponto que você falou, isso soa exatamente como a gente ouvia muito comentário em relação ao Trump, né? Fala assim, não, ele tem essa ligação com aquele eleitor nuclear ali dele, né? Que não é o eleitor republicano típico, no caso. No caso do Bolsonaro, não é a coalizão que o elegeu, é aquele núcleo duro ali, né? Mas, número um, ele tem uma ligação bastante atávica com aquele componente, ele de certa forma, é um deles, pelo menos em algum nível, e ele está sempre cultivando aquilo ali, que é uma base a partir da qual ele consegue obter objetivos maiores. No caso do Trump, por exemplo, é a base que o levou a, basicamente, colonizar o Partido Republicano, né? E que o mantém... por que o Trump se mantém em evidência no Partido Republicano? Porque ele, basicamente, tem controle de uma massa suficiente que ele pode falar assim, olha, se vocês não fizerem o que eu quero, eu explodo o partido. E as pessoas sabem que, porque ele é maluco, no sentido que ele não tem nenhum compromisso com o partido em si, ele seria capaz de fazer isso. O Bolsonaro também, ele toma essa plataforma, que é a plataforma que é uma excelente plataforma para elegê-lo deputado e a família inteira e ter aquele feudozinho dele eleitoral, mas que o colocou numa posição também de ser o avatar do antipetismo naquele momento, que foi o que o levou a ser presidente. Agora, também, tal como o Trump, ele tem suficientes esqueletos ali no armário que ele tem que continuar se mantendo em evidência. Ele tem que continuar tendo poder de barganha para não sofrer por conta desses esqueletos que tem no armário. E a forma dele se manter em evidência, no longo prazo, a forma mais viável é essa, entendeu? É cultivar aquela base a partir da qual ele pode falar o seguinte, olha, se vocês não me protegerem, pelo menos, eu posso explodir isso daqui. Pois é, mas aí, Felipe, eu vou te perguntar, ele vai explodir o quê? Porque o Trump tem um partido republicano onde ele pode criar um certo caos. Bolsonaro não conseguiu nem criar um partido. Quer dizer, se aí, voltando para a questão do Pedro, se a ideia é maximizar essa quantidade de gente aí,
a base hoje que sobrou do Bolsonaro, e eu acho que a gente ainda vai ver essa base diminuir muito, não é sombra do que foram os eleitores naquele período. Ou seja, ele deu um tiro no pé, tirou o Moro, ele está acabando lentamente. Eu estou impressionada com a reação lenta do mercado, mas está, né, com a credibilidade do governo na área econômica, que também foi uma elite que votou no Bolsonaro contra tudo, contra qualquer perspectiva, e está sobrando, de fato, aquele eleitorado que a gente, né, os bolsonaristas de hardcore, que estão ali, e a gente não sabe muito bem quem são. Se você for pensar, eu acho que os evangélicos ainda, de certa forma, são uma quantidade, mas os últimos dados do eleitorado evangélico, que foi 80% Bolsonaro nas eleições, já está em 50-50. Então, assim, eu não sei quem é essa base. Se você pensar que essa base são os PMs mais radicalizados ou os militares das antigas que ainda querem uma volta, um retorno ao poder, esse pessoal é muito pouca gente. E o Bolsonaro não explode nada com isso, porque não tem nenhum partido que se preocupe com isso. Se a ideia dele é maximizar essa quantidade de gente, um mínimo esforço, primeiro, para construir um partido. Ele tinha a faca e o queijo na mão, muito dinheiro com o PSL. Não conseguiu. Por que não conseguiu? Nesse sentido, ao ator irracional, porque ele não consegue negociar nada. Você está pedindo para ele jogar tênis em Wimbledon, Dani. Ele não sabe. Ele não sabe fazer isso. Tudo bem, Felipe, mas meu ponto só é esse. Se fosse um ator minimamente racional, que quer, inclusive, se proteger, ou que quer só, a única racionalidade dele, supondo que seja manter essa base, ele precisava ter aproveitado a oportunidade que ele teve de fazer alguma coisa com aquele partido. Ele foi deixando gente pelo caminho, de Bebiano, aquela menina lá, a Giromini, passando por Daniel Silveira. Se é para construir essa base, onde é que vai parar esse pessoal? Onde é que vai parar o Olavo de Carvalho, por exemplo, que desapareceu? Eu acho que é tudo muito errático para a gente considerar que existe um plano, um projeto, até de manter essa base, para ser sincero. Eu acho que não tem isso. Eu acho que ele age de uma maneira muito igual ao que sempre foi, ou seja, ele não consegue construir nada, ele só destrói, ele não consegue juntar ninguém, ele só quebra, ele não consegue unir, ele só briga, e esse é o processo que ele faz, aconteça o que acontecer, indo bem ou indo mal, dando tiro no pé ou não dando. Então, assim, nesse sentido, é o que ele faz, previsível, muito previsível. Agora, o cenário vai mudando, as possibilidades vão mudando, e ele não se ajusta. Então, nesse sentido, é que eu acho que ele tem uma reta e é aquela que ele sabe. É a única que ele sabe. Todos os... Olha, vou dizer, eu me lembro que no começo do governo, quando teve a pandemia, até a Argentina, peronistas e o CR conseguiram se juntar numa união nacional por conta da pandemia. Até na Argentina. Bolsonaro não conseguiu fazer um dia de simulação de vamos todos juntos contra o vírus, porque ele não consegue. Porque ele é confrontacional, ele só consegue brigar. O negócio dele são os inimigos imaginários, inimigos reais, e é assim que ele sobrevive. Eu acho, Daniela, desculpa, Cristian, já vou passar para você. Eu acho que o não acreditar em ciência é sincero, tá? Eu não acho que seja apenas um aspecto confrontacional, não. Eu acho que ele não acredita mesmo. Ele não acredita em ciência e também, provavelmente viu aquele pessoal todo voltando dos Estados Unidos com o vírus, ninguém morreu, é uma gripezinha. Ele é essa intuição. Ele olha o negócio, soa ele razoável e é isso que ele vai. Por isso que eu digo, eu concordo inteiramente. Christian, e aí, esse eleitorado de extrema-direita, você vê... Diga, como é que você vê? Quero só pegar um gancho aqui, que também já foi falado, só para... A gente, na verdade, eu não estou vendo muita diferença aqui na discussão. O que tem são a gente que vai clareando mais um ponto do que o outro no mesmo conjunto, né? Eu, francamente, acho o seguinte, tendo em vista as pessoas que assumiram a presidência da República, o imaginário, Olavo de Carvalho, Martins, Bolsonaro sempre foi mais instintivo, né? Mas, enfim, com essa coisa... O racionalismo também é instintivo, né? O que acontece? Eu tenho a impressão de que no primeiro ano, né, que foi o ano que o Trump estava no poder ainda, você tinha uma coisa de... Eu sempre conversei com algumas pessoas que tinham inteligentes, para o padrão reacionário, que tinha essa na cabeça. Eles estavam numa grande ola internacional de maré montante de regimes autoritários fascistizantes. Tinha essa coisa, tinha tido o Brexit, depois teve a eleição do Trump, depois teve não sei quem, depois havia uma coisa de predestinação nisso. Então eles não precisavam se preocupar com nada, porque isso ia mesmo, agora é a nova era. Tá? Depois você tem a derrota do Trump, ok, a gente vai ganhar a eleição aqui e o Trump vai voltar. Eu acho que é um pouco essa racionalidade que a Daniela não acha que é racional, e ela tem razão, porque é de um outro jogo. É do jogo do século XVIII, não é um jogo do século XXI. Tá?
A ficha caiu agora. A ficha caiu esse ano. Porque começaram a aparecer as pesquisas, o Lula voltou, a economia não decola, e todo mundo começa a viver em função das eleições do ano que vem, que vai acabar o governo dele. Aí a ficha está caindo de que nada daquilo vai acontecer, que provavelmente ele vai perder. Eu acho que aí que ele está nessa situação. O que ele pode fazer, o que eu acho que ele gostaria de fazer só no fundo, eu acho que isso até era o objetivo prioritário desde o começo, se os outros não funcionassem, era você realmente aproveitar a presença da República para formar um partido próprio. O partido aí não necessariamente é um partido formal, tá? Porque o Bolsonaro não é um de partido. Ele só consegue imaginar um partido dele, ele sendo dono, o Saddam Hussein, o Muammar Gaddafi do partido. Só tem ele lá dentro. Tá? E aí tem uma coisa, que é um terceiro elemento que eu acho que orienta, que é o que eu chamo de lulismo às avessas. Quer dizer, ele olha para o Lula e acha que o PT é um partido pessoal. Acha que ele é ditador do partido. É a maneira que ele lê. E aí ele quer fazer a mesma coisa do lado direito. Então o negócio dele é depredar, vender todos os recursos do Estado para conseguir catapultar esses personagens que devem tudo só a ele, mais ninguém. Ricardo Salles, Weintraub, Bahia Kisses, esse pessoal todo, Daniel Silveira, que repliquem ele para depois sair do governo e voltar a ser deputado e ter uma bancada de sei lá quantos deputados, 50 deputados, sei lá o que ele tem na cabeça dele. E aí ele não vai ter as dores da presidência. O problema é como ele sai sem ir para a prisão. Como é que ele sai incólume, sem os filhos irem para a prisão, ele poder se candidatar e ele controlar essa bancada e continuar vivendo disso, um pouco tipo família Le Pen. Eu tenho que ter essa coisa, porque ele tem esse monte de filho, o projeto é familiar. É de longo prazo. E uma coisa só para... Desculpa, achei que você tinha completado, mas inclusive eu acho que a gente não pode perder de vista o fato de que essa aposta dual do Bolsonaro, por que ele está radicalizando agora? Porque a opção eleitoral está virando fumaça, certo? Então ele tem que ir direto na outra opção. Agora, ô Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa, quando é que ele não esteve radicalizando? Mas ele estava com popularidade de 50%, ele estava radicalizando. Mas isso mas o ponto até que o Pedro está falando, que ele está radicalizando ainda mais, né? Até para padrões do Bolsonaro, coisa que ele está assim, tá empurrando todas as fichas para cima da mesa. Concordo, nunca foi moderado, etc. E tal, mas o ponto é o seguinte, acho que a gente não pode esquecer que até muito pouco tempo a opção eleitoral, mesmo com a aposta radical que ele sempre teve, mesmo com o não moderando, ela era viável. Por quê? A pandemia vai acabar, a economia vai se recuperar, todo mundo estava achando isso. Vai ter ciclo de commodities, vai ter, e aí, a chance do Bolsonaro vai... o Bolsonaro pode perfeitamente ser reeleito, né? E aí, qual é a estratégia dele? Por que ele nunca foi moderado naquele sentido tradicional? Por quê? Porque ele não sabe governar. A aposta dele não era essa. A aposta dele eu tenho que manter a minha base, não é fazer crescer a minha base. Eu tenho que manter a minha base para eu chegar no segundo turno. Foi a estratégia dele assim que ele ganhou. Se chegar no segundo turno sendo anti-PT, né, num cenário econômico favorável, é a chance dele ganhar. Entendeu? Então, acho que essa aposta dual, ela até pouco tempo estava ainda aposta. Acho que agora a situação mudou porque a economia não tem a menor perspectiva, a incapacidade dele destruiu tudo, basicamente,